Olá, boa noite! Começa agora o programa Caiu no Enem, ao vivo do Rio de Janeiro. Por aqui vamos saber direitinho como foi o primeiro dia de provas do Enem 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio. E também vamos receber um timaço de professores para tirar dúvidas e corrigir as questões. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pela internet. E você pode participar mandando suas dúvidas e comentários pelas redes sociais da TV Brasil, usando a hashtag EBC no Enem. E agora, gente, que tal irmos a Brasília? Vamos ver se a repórter Mariana Jungmann, que tem informações para a gente, vamos ver se a gente consegue fazer contato com ela agora. Boa noite, Mariana. Você acompanhou aí o primeiro dia de provas? Oi, Priscila, boa noite. Pois é, olha, ao longo de todo o dia, o Enem transcorreu com tranquilidade em todo o país, viu? Os portões, dessa vez, foram abertos mais cedo, né? Por volta de 11h30 da manhã. Em alguns locais, como na UERJ, no Rio, eles foram abertos até mais cedo que isso, às 11h15, e foram fechados, aí sim, no horário tradicional, às 13 horas. E aí a prova começou às 1h30 da tarde. 2 horas depois, os estudantes já podiam deixar o local de prova, se quisessem, mas sem o caderno ainda de questões, que só foi liberado para quem saiu depois das 6h30 da tarde. Esse caderno a gente lembra, né, que ele é importante porque as pessoas vão poder usar ele para poder conferir depois com o gabarito oficial do INEP. Aí, ao longo do dia, então, a gente não teve notícias de grandes intercorrências. Priscila. Mariana, a gente está na expectativa aí sobre uma coletiva do INEP, né? Uma coletiva do INEP sobre o Enem. Olha, então, essa coletiva aqui do INEP, ela é tradicional, ela vai ocorrer, inclusive, em todos os domingos de prova, ela sempre vai ocorrer às 20 horas para comentar o que aconteceu ao longo do dia. Então, essa é a expectativa. Daqui a pouquinho ela deve começar aqui. Os jornalistas, a imprensa já estão começando a chegar e se posicionar aqui no auditório do INEP. Ela também vai ser transmitida pela internet, nas redes sociais. E aí, nessa coletiva, então, é que a gente deve saber se teve alguma intercorrência mais grave, algum problema mais sério em alguma localidade do país. Priscila. Obrigada pelas informações, Mariana. Bom trabalho aí. E nesse primeiro dia de Enem, os participantes passaram por 5h30 de prova, resolvendo questões de linguagem, ciências humanas e também escrevendo a redação. E para falar sobre o primeiro dia de provas e principalmente sobre a redação, que teve como tema o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, a gente bate um papo com o professor Pepe Alves, que já está aqui no estúdio, e com a professora Gabi Jardim, nossa comentarista, que fica por aqui ao longo do programa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Vou começar perguntando o seguinte: impressão geral sobre a prova. Então, a prova do Enem geralmente cria nos alunos um pouco de desespero por ser uma prova muito extensa. E o que é mais interessante da prova é o fato de ter muitos assuntos que são da rotina e que dependem de uma interpretação textual diferenciada, que dependem da qualidade do letramento do aluno. Então, nessa prova de 2020, pelo que a gente pôde perceber nesse contato inicial, a gente notou muitas questões que falavam sobre temas populares. Por exemplo, a gente teve uma questão muito legal mostrando a diferença entre o salário do Neymar e o salário da Marta, né, e as injustiças em relação à questão de gênero. A gente teve um tema que tem tudo a ver com esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, toda essa preocupação, esses problemas do século XXI que potencializam esses quadros de doenças psicossomáticas, psicossociais. Então, a prova foi aquele clássico bem longa, bem extensa, com muitos textos, mas uma prova interessante para o aluno, porque faz parte de muitos assuntos da realidade dele. Você concorda, professor? Concordo. Foi uma prova bem interessante, né? A gente trouxe ali uma temática dentro da redação especificamente, como a Gabi falou, muito importante nesse ano, especialmente de pandemia, em que a gente observou cada vez mais de perto, né, essas doenças psicossociais, esses transtornos de maneira geral. Acometendo muito, principalmente os alunos, principalmente porque esse isolamento social potencializou essas questões, e as próprias questões do Enem também dentro da prova, como a Gabi falou, foram extremamente interessantes e trouxeram ali assuntos muito recorrentes dentro da parte mais específica, mas também assuntos muito importantes de serem tratados no nosso contexto contemporâneo, né?
um tema difícil de desenvolver? O que você acha, professora? Eu, particularmente, não acho, porque saúde mental é o tema do século XXI, na verdade, né? É importante a gente lembrar a diferença entre assunto e tema. Eu não tenho, nessa prova do Enem, o tema em si, saúde mental, mas falar de saúde mental significa falar de garantir uma saúde digna dentro das questões psíquicas, dentro das questões emocionais, mas também falar do reconhecimento dessas doenças mentais, desses transtornos mentais. Então, a gente falou muito sobre isso justamente pela pandemia, a gente fala sobre isso pelas várias influências, por exemplo, no campo da tecnologia, que também potencializa, na ausência hoje dos pais de modo mais significativo na construção educacional dos filhos por conta dos trabalhos, né, por conta de uma vida bastante ativa fora de casa. Então, esse assunto é um assunto que eu acredito que a grande parte dos professores conseguiu trabalhar ao longo do ano em sala, não necessariamente de modo específico como vem no Enem, mas com certeza falou sobre saúde mental e, particularmente, eu falei bastante sobre isso com os meus alunos. A gente trocou muita ideia no sentido de tentar ajudá-los a lidar com o ano de vestibular, com toda a pressão que é esse mito do ano decisivo, dessa questão de vai ter prova, não vai ter prova, adia prova, não adia prova, o que vai acontecer. Então, acho que os alunos, com certeza, devem estar preparados para fazer esse tema, assim. Eu tô segura. Eu também. Professor, que argumentos o aluno poderia ter usado para sair bem nessa redação? Então, quando a gente fala nesse tema, né, ali de o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, a gente pode abordar duas questões aqui principais e bastante importantes dentro da argumentação. Primeiro de tudo, a questão da negligência estatal seria um argumento bastante pertinente para ser tratado dentro desse tema, né? A gente tem ali um trabalho de pensar em relação aos hospitais psiquiátricos que ainda... Hoje, quando a gente pensa em hospitais psiquiátricos, a gente associa muito no maluco. Então, isso já cria um estigma social muito grande, né? Além disso, existe um tratamento ínfimo, se a gente pensa em saúde pública, ainda muito precário, com poucos psicólogos disponíveis, isso poderia ser tratado dentro da redação também, né? Um segundo argumento que a gente poderia pontuar também dentro dessa redação super pertinente é o próprio preconceito social, que existe ainda hoje. Há um tratamento ainda muito frequente em relação às doenças mentais como frescura, né? Isso é tratado como frescura ainda hoje. Quando se fala dessas doenças mentais, desses transtornos de modo geral, existe ainda uma questão muito grande do bullying, associado dentro do aspecto escolar, quando a gente fala em relação a essas doenças, e também da educação familiar, que acaba sendo ausente, de certo modo, para tratar essas questões. Então, seriam dois argumentos que poderiam ser tratados dentro dessa temática de maneira bastante coerente, né? De bastante pertinente aí dentro. Legal, a gente já continua falando dessa possibilidade de argumentos, porque a gente tem comentários de alunos sobre as redações, sobre a redação. Vamos dar uma olhada. A minha dificuldade maior foi relatar sobre o tema, porque eu não tinha muito conhecimento, inclusive da palavra estigma também. Mas assim, foi bem interessante você pensar bastante sobre o problema de saúde mental, né, das pessoas. A redação foi sobre depressão, foi sobre ansiedade e tal. E aí, mais ou menos assim, como eu vivi, eu não sabia como expressar. Entendeu? Foi um pouquinho difícil. Mas aí depois veio as coisas na mente, dei alguns exemplos de que eu vivi e tal. Fora isso, foi bem tranquilo. E sobre o tema de redação eu achei relevante, né? Não foi sobre a pandemia, mas foi sobre uma consequência da pandemia, né? O pessoal mais em casa, sei lá, se foi mais tempo para pensar sobre a vida, mas acabou que teve muitos casos de depressão, principalmente. E quem já tinha também outros problemas agravou mais ainda. Eu achei relevante pro cotidiano, né, desse ano passado. Achei o tema da redação muito válido, porque falou sobre as doenças mentais e que o Brasil não estava dando muita atenção sobre isso, a sociedade em si. Professora Gabi. Alguns comentários ali realmente me trouxeram uma questão de preocupação. Quando eu falei sobre a lógica do assunto e do tema, é muito comum que o aluno ele tangencie o tema, né? O que isso significa? Significa falar sobre informações que versem
sobre aquele assunto, mas não focar especificamente no tema. Então, quando eu tenho essa frase clara, né, eu estou aqui com a coletânea de textos, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, muitos alunos vão ficar presos à ideia de doença mental, vão relacionar a doença mental com a ideia de pandemia diretamente, mas muito possivelmente pode ser que tenham se esquecido de pensar na palavra estigma. E uma das candidatas que comentou ali no vídeo, ela falou exatamente sobre exemplos pessoais. Isso também é um pouco preocupante, porque pode ser que o aluno tenha marcado uma primeira pessoa ou restringido de maneira muito significativa essa temática e acabar também tangenciando. E o que vale lembrar nesse aspecto? Quando eu olhei a coletânea, né, de textos, você percebe que o texto 2 da coletânea, ele explica o que é estigma. Então, sempre que aparece alguma palavra que não é muito comum dentro do Enem, geralmente na coletânea vem uma explicação. Então, no primeiro texto fala sobre saúde mental ser mais amplo que doença mental, e no segundo texto fala sobre o significado de estigma. Então, esses dois textos motivadores são fundamentais para que o aluno ele consiga direcionar a redação e não tangenciar esse tema. Então, eu espero que pelo menos a galera não tenha tangenciado. E a questão do repertório, professora, é um diferencial para a redação, né, professores? Sim. O repertório, nesse caso, com esse tema, ficou mais fácil ou mais difícil de desenvolver? Eu acho que o aluno que está estudando ao longo do ano, com certeza, ele está preparado para qualquer tema. Porque o aluno ele precisa entender que o eixo temático, que seria as áreas do conhecimento, né, as áreas básicas que o INEP, ele extrai, de onde o INEP extrai o tema, que são as áreas cultural, científica, social e... Qual é o outro que exatamente. E, então, essas 4 áreas, elas são base para que ele comece a se preparar para ter repertórios socioculturais. E como saúde mental, enfim, a parte de doenças mentais é muito ampla, tanto na questão psíquica quanto na questão da saúde em si, muitos repertórios pertinentes davam para se usar, como, por exemplo, a citação do poeta romano Juvenal, mente, sã e corpo são. A importância de você entender, né, o corpo e a mente como um só. Maravilha, professora. A gente já continua esse bate-papo, porque agora a gente vai ouvir a opinião dos alunos. O que eles acharam desse primeiro dia de provas? Nos locais de prova, o uso de máscara é obrigatório e álcool em gel estava à disposição. A abertura dos portões estava prevista para 11h30 da manhã, mas em muitos locais eles foram abertos mais cedo, justamente para evitar aglomerações. Mesmo assim, a maioria dos candidatos preferiu ficar do lado de fora. A expectativa era grande. Até ontem eu não estava nervosa não, mas agora eu estou ficando um pouco ansiosa. Mas eu espero que dê tudo certo. Não acho que eu estou 100% preparada, mas com a base que eu tenho, eu acho que eu posso tirar uma nota boa sim. Nessa edição do Enem, a pandemia do coronavírus forçou os candidatos a mudarem a forma de estudar para a prova. Com escolas e cursinhos fechados, a maior parte da preparação foi feita por meio da internet e teleaula. Alguns candidatos sentiram dificuldade. Foi o caso da Ana Dávila, que aos 58 anos faz seu segundo Enem. O estudo foi complicadíssimo esse ano, né? A dificuldade é justamente de videoaulas, né? Porque nem sempre a gente tem acesso à internet na nossa casa. Eu, por exemplo, moro numa comunidade, então dificilmente a gente tem acesso. Para mim foi fácil, sempre tive o costume de aprender sozinho mesmo, não tive muita dificuldade não. À 1h da tarde os portões foram fechados. Teve quem chegou atrasado e ficou do lado de fora. Era a hora de fazer o exame. Hoje foram aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Às 5 da tarde, os candidatos já começavam a deixar o local das provas. Muitos estavam otimistas. Eu estudei bastante para a prova, então estava num nível que eu esperava. O tema da redação foi um tema bem importante, né? Um momento que a gente está vivendo. E eu achei que estava tranquilo para mim. Olha só, gente. Que bom. Que bom, né? E olha só, gente, eu falei para vocês no começo que a gente tem aí um timaço de professores. Eles estão agora aqui ao lado, no Estúdio 3, corrigindo as questões. E daqui a pouco eles vão vir um a um aqui, justamente para a gente fazer essa parte do programa de correção de questões. E agora a gente faz um intervalo, mas é coisa bem rápida. Fica aqui com a gente.
Já estamos de volta. E em Belo Horizonte, a equipe de reportagem da Rede Minas, afiliada da TV Brasil, acompanhou a chegada de alunos para fazer o Enem. Nervosismo, correria, mas também respeito às medidas sanitárias marcaram a realização do exame na capital mineira. Mais de 568 mil candidatos em Minas, quase 94 mil aqui em Belo Horizonte, se inscreveram para fazer as provas impressas do Enem. A maior parte deles está na faixa que vai dos 21 aos 30 anos. Para evitar aglomerações no transporte coletivo na capital mineira, os horários dos ônibus foram ampliados neste domingo. Um dos pontos mais movimentados foi o campus da PUC Minas. Com muita gente esperando os portões abrirem, nem sempre foi possível manter o distanciamento social. Houve aglomeração pouco antes da prova impressa começar. Para lembrar dos cuidados com a pandemia, álcool em gel logo na entrada do portão principal. Excelente ideia, né? Tem que se proteger do corona, se precaver. Você vai fazer prova? Vou fazer prova. Trouxe o álcool? Trouxe, no meu bolso também. Mas aqui é bom, né? Quanto mais melhor. Leonardo tentou uma vaga para o curso de comunicação social. De óculos e máscara, ele estava preocupado também em não se atrapalhar na hora de repassar as questões. Sim, principalmente né, o toque, né? A gente tem de arrumar mais a máscara. Embaça bastante, ficar com a máscara esse tempo todo é uma coisa que não é muito confortável, né? Então a gente tende a mexer mais, quando a gente usa óculos, a mexer muito mais. As provas do Enem estavam previstas para novembro do ano passado, mas foram adiadas por causa da pandemia. Diante do risco e do pico da transmissão do vírus em várias capitais, muitos estudantes também queriam que as provas fossem adiadas mais uma vez. O que eu poderia dizer é que é uma coisa que tem os dois lados. O INEP também tem um lado de que se adiasse o Enem, poderia ser que não pudesse acontecer de fato o Enem. Poderia ser que só o Enem, que seria de fato para 2021, que é no final do ano, teria que acontecer, porque senão ele teria que atrasar matrícula de faculdade e muitas outras coisas. Mesmo tendo aberto meia hora antes do que o normal por determinação do INEP, os portões fecharam pontualmente à 13h. Este candidato chegou pouco depois e adiou por mais uma vez o sonho de cursar História numa universidade. É porque eu confundi o endereço da PUC e acabei na PUC São Gabriel e era aqui no Coração Carístico. Me preparei esse ano para entrar na universidade e tentar um curso de História. Eu estou querendo muito fazer História depois de muitos anos. Mas não deu esse ano, eu vou tentar esse ano, eu vou estudar de novo esse ano e ano que vem eu tento de novo, mais preparado. E vai dar certo na próxima. E vamos saber como foi o primeiro dia de provas em Votuporanga, no interior de São Paulo. A reportagem é da TV Unifev, afiliada da TV Brasil. Olá, eu sou Stephanie Barbará, falo aqui do interior paulista de Votuporanga, casa da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Por aqui, 2.600 inscritos passaram pelos dois campos da instituição, a Unifev, que é a principal faculdade da nossa região. Além de Votuporanga, há faculdades particulares em outras cidades, como Jales e Fernandópolis. E a nota do Enem é muito importante para os estudantes. A exemplo da Unifev, a instituição usa a nota do Enem para ingresso direto na instituição, sem a necessidade de fazer o tradicional vestibular. A Unifev ainda oferece bolsas de estudo para os melhores colocados. Então, só reforçando, os melhores colocados concorrem a essas bolsas de estudo. Neste primeiro domingo, primeiro dia do exame, foram aplicadas 45 questões objetivas de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas, além da redação. Em razão da atual pandemia, todo o cronograma teve de ser alterado, seguindo, claro, todas as normas de prevenção contra a Covid-19. Todos os presentes, candidatos e colaboradores fizeram uso da máscara facial, uso do álcool em gel e a capacidade das salas de aplicação foi reduzida para garantir um maior distanciamento. A Unifev em Votuporanga receberá novamente os alunos para as provas nos domingos, dias 24 de janeiro para o segundo domingo da prova presencial e dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a prova digital. Obrigada, TV Unifev. Fazer a prova do Enem impressa ou digital?
cerca de 100 mil alunos optaram por fazer o Enem 2020 utilizando um computador. O formato faz parte de uma proposta que prevê um exame totalmente digital até 2026. E aí, professora, o objetivo desses testes com a prova digital? Então, eu acho bastante importante essa nova percepção da necessidade de inclusão dessas ferramentas que a gente usa, claro, né, no dia a dia, e também para questões técnicas e burocráticas que são pertinentes. Por exemplo, o fato de a prova ser digital facilita na economia em relação às impressões das provas. A prova ser digital também facilita em evitar qualquer tipo de roubo, né, de provas, como já aconteceu no Enem. Então, isso também é bacana. E o que é mais legal é o fato de que o aluno, quando ele pensa na prova digital, quando ele não se preparou, não leu o edital, não acompanhou as informações disponibilizadas pelo INEP e pelo Ministério da Educação, ele acha que ele vai fazer em casa. Na verdade, é o espaço físico, assim como na prova impressa, mas ele vai fazer num formato tecnológico, no formato digital, né? Pelo computador mesmo. Legal, professora. E como é que fica a parte emocional e comportamental dos alunos diante de um ano assim tão desafiador como esse? A reportagem da nossa parceira, a TV Ceará, trata desse assunto. Como se não bastasse o desafio de aprender todo o conteúdo, ainda teve uma pandemia no meio da preparação. Para os especialistas, é fato que 100% dos estudantes tiveram um aprendizado prejudicado e vão se sair melhor aqueles que conseguirem minimizar o problema. A gente sabe que a pandemia trouxe muitas mudanças drásticas, né? Mudanças na rotina dos estudos, mudanças na programação do Enem, mudanças no formato de ensino. Tudo isso gerou ou potencializou alterações comportamentais e emocionais, né? Então, é extremamente importante acolher esses sentimentos de preocupação, incerteza com o futuro, medo, frustração, né? É super importante também focar no momento presente. Passada a prova impressa, vem a versão digital, que acontece pela primeira vez nesta edição do exame, marcada para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Teste de conhecimento no mundo virtual em dias de dificuldade na vida real. Pois é, não foi fácil para ninguém e ainda está sendo desafiador lidar com tudo isso, né? Aqui no estúdio a gente faz distanciamento social e ali fora nosso time de professores está corrigindo as provas, cada um aí no seu espaço, por questão de segurança, né? E no próximo bloco eles já começam a entrar aqui para responder as principais dúvidas de vocês. Fica aí, porque a gente já volta. Voltamos com Caiu no Enem ao vivo aqui pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM Brasília, AM Brasília, Nacional do Rio de Janeiro e Nacional da Amazônia e também pela internet. Bom, agora a gente vai assistir a um VT sobre o Enem Digital. Dá só uma olhada. Este ano, cerca de 100 mil estudantes que vão participar do Enem vão realizar o exame no formato digital. Esta é a primeira vez que as questões vão ser respondidas diretamente no computador. Apenas a redação continua no formato tradicional. No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher o formato do exame que pretendiam realizar. As provas digitais vão ser aplicadas em dias diferentes do Enem impresso. Para evitar distorções entre o exame de papel e o digital, foi adotado um programa que identifica assimetrias entre as provas e faz um balanceamento do valor atribuído a cada questão, para que os testes tenham o mesmo nível de dificuldade. A experiência desse ano é mais uma etapa do projeto que tem como objetivo aplicar o Enem apenas no formato digital. A previsão é de que isso vai acontecer em 2026. O professor Rômulo Nunes, que coordena um curso de pré-vestibular, diz que o formato digital apresenta muitas vantagens. A realização fica mais simples e a correção é mais rápida. Além disso, o risco de fraudes é menor e o custo para aplicar a prova diminui. Ele não agride o meio ambiente, é uma aplicação mais rápida, teoricamente mais simples e que tem uma logística muito menor. O estudante Cleverton Launé optou pelo formato digital e acredita que fazer a prova no computador vai ser melhor. Eu acho que vai ser mais fácil
para acessar, para ter mais acessibilidade, vai ser mais rápido do que o tradicional. Professor. Bom, e agora sim, hora de tirar as dúvidas e resolver questões da prova. A gente começa com espanhol. O professor Diego Dias já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor Diego. Pode entrar. Como é que está essa prova, hein, professor? Boa noite Priscila, boa noite Gabi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Uma prova dentro do esperado, né, Priscila? Bom, depois de um ano tão atípico, depois de um ano tão conturbado, um conforto que a gente teve foi uma prova dentro do esperado, né? Espanhol e língua inglesa, eu estava conversando agora com o professor Daniel também, a gente percebeu que o texto estava um pouquinho puxado, né, o que a gente já esperava, mas o mais tranquilo, Priscila, da prova é que o texto aparece em língua estrangeira, mas a questão aparece em língua portuguesa e as opções também. Então isso acaba gerando um conforto, né, uma zona de conforto para o candidato. Tá bom, a gente tem uma questão aqui para você resolver, professor. Claro, vamos que Ela vamos. vai aparecer aqui no telão. Maravilha, maravilha. Bom, primeiro a gente já começa a ver o tamanho da questão, né, Priscila? Por isso que os candidatos sempre falam que a prova de linguagens é uma prova muito cansativa. Isso é verdade. 45 questões, no mínimo 45 textos. E quando você se depara com um texto desse tamanho, a gente precisa criar estratégia de leitura. E uma boa estratégia para a gente entender essa questão é valorizar o enunciado, que a gente chama de texto norteador, né? Então, olha lá. Nessa resenha crítica acerca do filme Relatos Salvajes, o autor evidencia o. Então a gente tem ali uma questão cultural. Se o aluno já viu, já assistiu àquele filme, ele acaba saindo na frente. E é um filme que trata muito da questão da violência, um tema tão cobrado pelo Enem, né? E um filme que tem uns 6 relatos, né, realmente selvagens. E o interessante é que o espectador, né, quem está assistindo a esse filme, ele consegue se reconhecer nessa cena de violência. Então a gente banaliza essa situação e a gente começa a se identificar, a se reconhecer dentro dessa perspectiva. Então, o gabarito para essa questão vai ser a letra E. E olha que interessante, Priscila, a letra E começa com a palavra autorreconhecimento. E é exatamente isso que aborda, né? Um tema social, que é a questão da violência, e como que as pessoas conseguem se reconhecer, ali o auto, né, o prefixo auto, a si mesmo, um autorreconhecimento diante de diversos tipos de comportamento humano frente à violência. Qual o nível dessa questão, professor? Olha, uma questão média, média pelo tamanho do texto. A gente tem agora, a gente foi às ruas, aos locais de prova, e a gente tem aí uma dúvida de um aluno de espanhol. Vamos lá. Acabei de sair da Enem agora, eu queria pedir para os professores sobre a primeira questão de espanhol, que eu achei ela meio difícil, assim, queria saber se vocês podem corrigir ela para ver depois. Vamos lá, aparece a questão aqui pra gente? Vai aparecer sim. Professor, é a primeira. Tá, eu tô aqui com a questão, a gente comenta, não tem problema. Pela referência que eu tenho aqui, é uma questão que traz um poema, né, chamado Pablo Pueblo. Então a gente já começa a perceber um jogo fonético aí nessa expressão, né? Um título Pablo, que é o nome de uma pessoa, e Pueblo, ou seja, uma referência à população, à sociedade como um todo. Então, o eu lírico desse poema começa falando de um homem, ou seja, tem ali uma característica individualizada, né, desse homem, mas no finalzinho diz que esse homem está frustrado, está decepcionado com as lides politiqueiras. Olha aí, né? Lides politiqueiras, ou seja, a gente percebe aí que ele está decepcionado com as promessas, né? Com as medidas políticas que foram prometidas e não foram concretizadas. Olha que interessante, ali no último verso aparece a palavra decepción de la espera. E aí, mais uma vez, a gente valoriza o enunciado, o norteador para essa questão. Rubén Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. É um tema que a gente trabalha muito nas aulas de literatura, seja essa literatura brasileira ou em língua estrangeira. Isso acontece muito em espanhol e também em língua inglesa. E o que é isso? O que é uma literatura engajada? É uma literatura a serviço do lado social. Então a gente parte de um Pablo, que é um nome completamente comum, né, na literatura e do mundo hispânico. Então esse homem, né, que acaba sendo ali individualizado, depois ele se mostra um homem que retrata o povo, o pueblo. Daí a noção do título. E é exatamente esse título, Priscila e Gabi, que está sendo ressaltado, né, na questão. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social ao. Então, nessa dúvida aí do nosso telespectador, o gabarito vai ser letra A.
contrapor a individualidade de um sujeito, ou seja, do Pablo, a uma estrutura social. Olha lá o pueblo, marcada pela decepção na atuação política. E isso é o que está sendo mostrado lá no último verso. Decepción de la espera. Maravilha, professor. Nosso tempo acabou. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Agora a gente vai receber o próximo professor, porque é hora de corrigir as questões de inglês. Lembrando que você, de casa, pode participar com a gente e mandar sua pergunta pelas redes sociais da TV Brasil, usando a hashtag EBC no Enem. Então, vou chamar o professor de inglês, Daniel Sanches. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Priscila. Gabi, tudo bom? Tudo bom? Como está a prova de inglês, professor? Olha, ela veio com algumas surpresas para mim, Priscila. Ela veio com autores de relevância da literatura de língua inglesa, né? Trouxe Chimamanda Adichie, trouxe Robert Frost, né? Que foi um poeta muito importante do século XX. Então, isso para mim foi uma surpresa, porque não era comum esse tipo de coisa acontecer. Então, me surpreendeu bastante. A gente tem uma questão para você resolver então, vamos lá, aqui no pode telão, falar. professor. Essa questão é muito legal porque ela vem aí fazer uma censura, né, a esse costume das pessoas ficarem estereotipando, usando a cultura alheia como maneira de se fantasiar, brincar. A gente tem uma imagem aqui também nessa questão, Isso, né, então, e a gente está sendo de inglês... acompanhado pelas rádios também. Então, você pode descrever essa imagem para gente? Posso sim. Então, a gente tem pessoas de países que têm a sua cultura, têm os seus hábitos, né? Então, na verdade, lá em cima tem um título, né? We are culture, not a costume, né? Nós somos uma cultura e não uma fantasia. Ou seja, não é algo, a nossa cultura não é algo para você se fantasiar. E aí vem com pessoas dessas culturas, né? E trazendo fotos de pessoas fantasiadas, estereotipando, né? Se fantasiando, usando para brincar a cultura de outra pessoa. Então tem esse título aí dizendo assim, nós somos uma cultura, né? Nós não somos uma fantasia para vocês brincarem, vocês que não pertencem a essa cultura, brincar com a nossa cultura se fantasiando. Então essa é uma questão que veio com o objetivo, né, de a gente perceber, juntar o inglês, né, juntar a linguagem verbal com a linguagem não verbal, com o objetivo de dar um wake-up call de que nós necessitamos parar de estereotipar os povos de certas culturas, que é a resposta da letra A. Legal, professor. Bacana. E a gente, bacana, excelente. A gente tem também uma dúvida de um aluno que chegou aqui por vídeo. Vamos dar uma olhada. Uma questão de poema do começo da prova, de linguagens, que era um poema bem subjetivo, eu tive dificuldade de responder. Deu para identificar, professor? Então, Priscila, a gente tem dois poemas. Eu acredito que a dúvida dele seja de um poema que tem um inglês um pouquinho mais pesado, palavras mais complicadas. Essa subjetividade que ele está falando é porque ele fala sobre uma mãe. Esse poema é o A Mother in a Refugee Camp, né? Que é a vida de uma mulher, de uma mãe, num acampamento de refugiados, né? E ele retrata imageticamente, esse poema, o que passa ela e que passam outras mães, né? Com seus filhos passando fome, sujos, com as costelas aparecendo, sofrendo de diarreia, de doença. E essa dor dessa mãe que rejeita deixar para lá como outras já deixaram, desistiram e cansaram. Ela rejeita isso ao cuidar do filho, mesmo sabendo que ele vai falecer, ao cuidar do filho, a pentear o cabelo dele. E era realmente uma questão bastante complicada, porque tinha uma linguagem mais pesada. Essa questão, como a gente não tem ela aqui, ela traz ela pede o seguinte, ó, essa reflexão que é construída no poema é por meio da representação de uma mãe explorando o quê? Como é que ela explora? Ela explora a imagética da situação do lugar. Que apesar da diarreia, que é sofrida, da doença, apesar da fome, apesar da sujeira, a mãe cuida do seu filho. Então, através das impressões sensoriais experimentadas naquele ambiente ruim, hostil, difícil, ela demonstra a sua ternura pelo seu filho, né? Então, essa seria a resposta da letra E na questão que eu tenho aqui. Legal, Bacana. professor. Você também separou aí alguma questão para resolver para a gente? Separei. Temos um quadro? Qual que você vai resolver? Olha, qualquer uma que você precisar, Priscila. Não tem problema gente. Não tem problema nenhum, mas pode ser essa. Pronto. Essa eu achei interessante porque, novamente, o Enem traz essa crítica à misoginia, essa crítica ao machismo, esse enaltecimento à mulher, ao feminismo, e ele trouxe mais uma linguagem, né, com imagem, linguagem não verbal, e ele trouxe uma mulher com uma barra de busca sobre a boca, trazendo a ideia de calar a mulher.
E nessa busca, é uma busca claramente de um homem, não de uma mulher, dizendo que a mulher não deveria isso, no caso ali, não ter direitos, não votar, não trabalhar, não boxear. Ou seja, é alguém preocupado em cercear, em diminuir a mulher. E ele traz isso para criticar o tipo de tratamento que é dado à mulher. Sempre cerceando, sempre impedindo, sempre questionando os direitos que ela deve ter, né? E é bem isso, que é a resposta da letra A. Mais uma questão trazendo imagética e mais uma questão trazendo linguagem não verbal associada à própria língua. Maravilha, professor. Beleza? Muito obrigada pela sua participação. Imagina, foi um prazer. Acabou nosso tempo de correção, mas a gente vai dar uma pausa rápida agora na correção da prova para acompanhar um trecho da coletiva do INEP. A Fundação Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas, a Unimet, a Gráfica Plural, Empresa Módulo e outras empresas aqui que participaram desse grande evento. Eu acabo de chegar de 2 estados em que eu estive, no Paraná e Goiás, e estive visitando e conferindo a questão da aplicação das provas. Estive em Curitiba e, posteriormente, na volta, parei em Goiânia. E aquilo que pude ver, em meio a toda essa pandemia que vivemos, as coisas caminharam muito bem. Tivemos, naturalmente, algumas dificuldades e alguns ruídos em locais bem determinados, pontuais, que no volume todo da questão da aplicação é muito pequeno e por isso eu quero registrar minha gratidão e também a todos e qualificar o Enem no meio de uma pandemia como algo vitorioso para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes. E é isso que nós procuramos. Hoje nós tivemos aí notícias até positivas a respeito do início de vacinação e eu creio que logo, logo nós poderemos ter uma solução definitiva a essa questão que tem afligido a todos durante esse último ano. O Enem, nós tínhamos perto de 5.700.000 inscritos, né? E esse ano nós tivemos um número de abstenção maior, parte pela dureza e a questão do medo a respeito da contaminação, em parte também de um trabalho de mídia contrário ao Enem muito grande, isso é fato, e de uma maneira até meio injusta, não foi o mesmo trabalho de mídia feito contra o exame da FUVEST em São Paulo, que numa proporção muito menor, é claro, mas uma vida é uma vida. Não houve uma campanha e não vi ninguém falando tão enfaticamente quanto o Enem. Embora nós tenhamos tomado todos os cuidados e o agravamento da questão fez com que nós tivéssemos um número elevado de abstenção, para perto um pouquinho mais de 50%, mas mesmo assim um número significativo, porque iria atrasar muito a vida de estudantes, nós não queríamos prejudicar os estudantes, sobretudo os estudantes oriundos de escolas públicas, que têm reservado por lei 50% das vagas das escolas federais, e isso poderia atrapalhar a questão da vida das pessoas, e nós, então, fizemos questão de fazer a aplicação da prova para não... Além, é claro, da questão das escolas privadas. Hoje, no ensino superior, perto de 76% do ensino superior no Brasil é oferecido por instituições privadas,
filantrópicas, comunitárias, confessionais, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Essas instituições, elas são parceiras do Brasil e do governo, uma atribuição constitucional de oferecer educação. Elas são reguladas pelo MEC, todas elas são reguladas e fiscalizadas e credenciadas pelo MEC, então elas trabalham sob nossa orientação, bem direta e bem de perto, mas elas são parceiras. E o fato de, eventualmente, não termos o Enem também podia trazer alguma dificuldade para essas instituições que, naturalmente, usam o Enem como um referencial de aprovação para os seus cursos. E, assim, então, nós, hoje, podemos dar um número geral, que vai ser detalhado depois pelo senhor presidente, de aplicação da prova em todo o Brasil. Nós tivemos quase 20 ações contrárias à aplicação do Enem. Em todas, o MEC e as suas vinculadas foram vitoriosas, e a não ser, naturalmente, uma que nós caminhamos, que foi a questão de Amazonas, em que, de uma maneira muito direta, em conversa com o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, nós explicamos a situação e ele estava ciente disso, e nós fizemos a questão de caminhar e transferir os 160, pouco mais de 160 mil estudantes do Amazonas para fazer a prova no dia 23 e 24 de fevereiro. Acho que essa atitude demonstra a sensibilidade do MEC, que foi tido como um ministério insensível à dor, expondo os alunos. Não é verdade. Nós estamos falando com pessoas adultas, jovens adultos, não é a mesma coisa de lidar com crianças. Todo mundo sabe do espaçamento, dos cuidados de biossegurança. Então, nós estamos falando com jovens adultos que sabem se proteger. Isso é diferente do que tratarmos com crianças que se abraçam, repartem lanches e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, não tive nenhuma dificuldade em caminhar e pontuar pela realização do exame. E lá no MEC nós somos pais, nós somos tios, nós somos avós, alguns, e de alunos que estão prestando o Enem também. Lá não tem nenhum robô, nós estamos tendo parentes, não somos insensíveis, nós não queríamos prejudicar ainda mais os estudantes. E foi por isso que a nossa insistência, e de uma maneira muito direta, o judiciário do país reconheceu que o nosso pleito era um pleito melhor em termos gerais para a sociedade, retirou toda a questão política ou de crítica por crítica e fez com que nossas ações fossem vitoriosas em várias instâncias, e por isso nós pudemos realizar em todo o Brasil essa prova. Não houve, então, aplicação no estado do Amazonas, com 160 mil, em duas cidades de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em que os prefeitos, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal, eles que podem decretar ou não lockdown na cidade, proibir, e, naturalmente, nós respeitamos. A Espigão do Oeste foram 969 alunos, e Rolim de Moura foram 2.863 alunos. Naturalmente, toda a equipe do MEC, mesmo assim, toda a equipe do nosso MEC, junto com o INEP, nós vamos estudar as melhores práticas e soluções para não prejudicar nenhum dos alunos que fizeram a inscrição. Esse é o nosso cuidado. Nós somos educadores, nós queremos caminhar com os alunos, tentar dar o melhor que podemos para os nossos alunos,
E é isso que nós fizemos. Houve também a possibilidade da gente ceder uma possível transferência para alguns alunos inscritos que, eventualmente, nesta data, por exemplo, sentiram alguns sintomas de Covid ou outra doença infecciosa. Eles tinham lá o local próprio, onde eles faziam e fizeram a inscrição. Foram 10.171 pessoas que pediram transferência, e dessas foram deferidas 8.180, que foram deferidas em análise aqui pelo INEP. Eu creio que, assim, em termos gerais, essas são as informações que eu gostaria de dar em termos gerais. Então, eu fico satisfeito com o que nós fizemos no meio de uma pandemia, embora eu me admirasse até mesmo com o número de abstenção, que foi alto, diferente do ano passado, foi perto de 23%. Esse ano nós dobramos a abstenção, mas houve também um componente diferente, que foi, no último momento, a possibilidade de algumas inscrições de ofício, não é isso? Quer dizer, 700 mil pessoas fizeram algumas inscrições sem qualquer contrapartida financeira. A isenção foi dada de ofício. Então, nós sabemos que muitas vezes o aluno ele faz a inscrição e, eventualmente, não paguei nada, eu posso faltar ou não. Enfim, isso é coisa da juventude mesmo. Então, algumas situações que foram relatadas aqui. Eu acho que, em termos gerais, essas são as informações. Eu estou feliz porque nós não pulamos uma etapa, não atrasamos a educação brasileira em mais um semestre. Infelizmente, o ano passado nós tivemos algumas dificuldades, mas eu creio que agora, esse ano, nós poderemos recuperar e fazer com que pessoas que estão com expectativas de mudar de fase da vida, sair do colégio para entrar no ensino superior, que elas não possam adiar essa esperança, como eu citei recentemente. A esperança que se adia adoece o coração. E, por isso, eu trabalhei tanto para que nós pudéssemos ter o Enem, e toda uma equipe de pessoas. Nós não ganhamos nem um centavo a mais o número de pessoas que fazem ou deixam de fazer o Enem. Nós queremos oferecer para a sociedade brasileira a condição, e mais ainda para os jovens, a oportunidade para que eles possam ter acesso à educação superior do Brasil. Então, eu agradeço a presença e a atenção de todos e passo a palavra ao presidente do INEP, Alexandre Lopes. Obrigado, ministro. Obrigado, delegado Cléo, representando aqui todos os órgãos de segurança que trabalham e continuamente no aprimoramento da segurança da aplicação do Enem. Primeiro, quero dar uma palavra. Hoje é o 7º dia de falecimento do nosso colega Carlos, que eu trouxe para o INEP, para a diretoria da DAEB, e para nós foi um impacto muito grande, muito triste, e a gente, junto com a equipe técnica do INEP, gostaria de dedicar essa aplicação de 2020 a ele, à memória dele. Vamos começar a apresentação, por favor, próximo slide. Então, hoje foi o primeiro domingo da aplicação do Enem 2020. As áreas de conhecimento avaliadas foram redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. A prova teve a duração de 5 horas e 30 minutos, por conta da redação, tempo adicional 6 horas e 30 minutos para aquelas situações previstas no edital, a concessão, e para quem fez a prova em vídeo, a videoprova em Libras, 7 horas e 30 minutos. É importante destacar que foi uma novidade do Enem, da edição do Enem 2020, em função da pandemia, mas também não só por conta do Covid-19,
foi a possibilidade do participante solicitar reaplicação por conta de suspeita ou ter contraído uma doença infecto-contagiosa prevista no edital, e a maneira que ele deveria solicitar era através da página do participante ou pelo 0800, mas juntando as documentações comprobatórias. E é importante destacar que agora a gente vai reabrir essa etapa na página do participante para aqueles que vão fazer a prova no próximo domingo. Então, durante a semana, se alguém tiver confirmação no caso de Covid ou suspeita, poderá solicitar a reaplicação do segundo dia de prova. O sistema vai estar aberto a partir de amanhã, né, Camila? Na virada, né? Meia-noite? A partir da meia-noite de hoje, então, o sistema volta a estar aberto para pedido de reaplicação para o segundo dia de prova. Agora, é importante que a pessoa preste atenção de como que ele está fazendo a juntada dos documentos. Então, teve gente que tirou foto da cama, achou que estava tirando foto do atestado e acabou tirando foto da cama, aí acabou sendo recusado. Então, é importante que tenha atenção de estar juntando realmente os documentos comprobatórios. A aplicação, no dia de hoje, nós vamos para a reaplicação os 58 municípios, que são os 56 municípios do estado do Amazonas, com 160.548 inscritos, e mais 2 municípios de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura, como já mencionado pelo nosso ministro de Estado. Em relação a doenças infecto-contagiosas, houve 10.171 solicitações, foram deferidas 8.180 e indeferidas 1.991. Próximo. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A prova foi aplicada em 1.689 municípios, com 14.447 locais de provas e 201.380 salas de prova nesse primeiro domingo. Ano passado, foram cerca de 10.000 locais de provas e 140.000 salas de aula. Essa apresentação já está disponível, né, no nosso site. Aqui são as informações detalhadas por estado. Em relação aos inscritos confirmados para a prova do Enem impresso, eram 5.523.029 participantes. Você acompanhou um trecho da coletiva do INEP sobre o Enem. A gente agora vai fazer um breve intervalo e já a gente continua com a correção das questões. Voltamos com o Caiu no Enem e vamos seguir com a prova de Geografia. Aqui no estúdio conosco o professor Rômulo Barudi. Oi, boa noite. Professor, tudo bom? Separou aí uma questão para a gente? Sim. Nós temos aqui a questão número 60 do caderno amarelo, né, que está aí na imagem. Ela é uma questão de um nível médio para difícil, uma questão interessante, porque ela foge do padrão simples de uma questão, de uma análise onde eu só tenho o conceito ali. Ela parte de uma interpretação quase que cartográfica, né, da imagem. Então, o que ele está mostrando na questão? Ele está mostrando aqui, já no título, que é importante a gente sempre frisar o título, né? A zona de pastoreio e cultura de algodão e cereais do Agreste, né? E aí ele bota uma data, 1963. É importante porque nós temos agrestes diferentes ao longo de vários momentos históricos. Nesse momento, a gente ainda tem uma prioridade ali para o Agreste de uma agricultura mais familiar, de uma agricultura mais voltada para o mercado interno, para ações internas. Como é que a gente repara isso, né? A gente repara isso com a colheita de feijão, de milho verde, de milho seco, de algodão e a própria prática pecuária. Essas práticas todas acabam auxiliando a gente conseguir compreender que nessa imagem nós temos a variação de determinada prática agrícola de acordo com o período do ano. O Agreste é uma região de interseção entre a zona da mata e o sertão nordestino. Ou seja, ela tem algumas nuances climáticas que dificultam a agregação de tecnologias, de técnicas mais modernas, ainda mais em 1963. Então, nesse contexto, a gente consegue perceber que existem algumas opções, né? A separação pelo tipo de solo. Reparem que na imagem não aparece o tipo de solo. Aparece o calendário e aparece que tipo de produção existe de acordo com tal momento no ano. Nós temos a letra B, exportação da colheita sazonal. Sabendo que a gente está em 63 e sabendo que são produtos típicos de mercado interno ou que servem como ração para o gado,
ou que servem para consumo próprio, a gente já consegue perceber que não tem a ver com um mercado externo, tem a ver com um consumo interno, consumo local. A letra C, priorização da tecnologia moderna. A gente poderia falar isso se ali tivesse 2015, 2002, 2008, 2020, 2021. 2021 não, mas 2020 pelo menos, né? Então, se a gente tivesse uma imagem mais moderna, a gente poderia falar disso, mas seriam outras produções, não essas. E a gente tem ali adequação pelo tempo da natureza e intensificação da atividade pecuária. Se eu fosse um aluno, eu ficaria muito em dúvida entre esses dois, porque aparece ali, né? Zona de pastoreio, poxa, tem a ver com pecuária, né? Só que o grande problema é que se fosse uma intensificação, que é o que a letra E está falando, a gente estaria falando de uma questão onde a prática de pecuária tomaria um ano inteiro. E não é isso que acontece. Então, repara só na letra D. Adequação pelo tempo da natureza. Como eu falei lá no iníciozinho da explicação, o agreste tem várias nuances climáticas, ele tem várias características. E com isso, a gente passa a ter um tempo que se adequa a determinada característica de plantio e, consequentemente, isso gera uma ação para a pecuária em si. Então, já que eu tenho esse tipo de tratamento, já familiar e adequado às estações do ano, adequado às condições climáticas, período de mais chuvas, mais secas, a gente consegue pegar a letra D como gabarito. Professor, a gente tem também uma pergunta de um aluno, uma dúvida de um aluno aí por vídeo para a gente. Eu tô com uma dúvida na questão de ciências da natureza que falava a respeito do calendário agrícola. Tinha um calendário em questões de plantação, a época de plantação, a época de cortar o resto das plantas e arar a terra. E eu fiquei em dúvida em como te responder essa questão. Oi. É exatamente a mesma questão. Exatamente. Bem, eu espero ter ajudado, eu espero ter entendido. Com certeza, ele está acompanhando a gente. Está acompanhando. Então, cara, um abraço. Mais uma questão imagética. Mais uma questão que depende de interpretação da imagem, como as outras que a gente viu aqui dos outros professores. Você tem mais uma aí para resolver para a gente, professor? Bem, temos uma questão que é de textinho, não é de imagem. Questão número 67, caderno amarelo. Bem, a questão número 67 do caderno amarelo, ela é uma questão que fala um pouco de política e de economia brasileira. E aí é muito interessante, porque sempre quando a gente tem uma questão de política ou de economia brasileira, é importante demais, e isso é um macete tanto para a história quanto para a geografia, a gente conseguir pontuar o período, a data. Nesse caso, a gente está falando de uma questão que visa falar sobre os anos 90, o início dos anos 90. E já que a gente fala desse período, a gente tem que entender que aconteceram coisas bem tensas na história econômica do Brasil. Nós tivemos uma crise inflacionária, nós tivemos uma luta de vários presidentes ao longo do final da ditadura do regime militar para a atualidade, né, contra a inflação, contra todos os problemas sociais e socioeconômicos que a gente estava vivendo. E naquele momento existiu uma contradição de pensamentos políticos, né, um contrassenso. O que Aqui, olha, essa que legal, essa questão mesmo, olha. O que a gente vai falar sobre, ou melhor, como vamos tratar os problemas do Brasil? A gente começa pelo social ou a gente começa pelo econômico? De acordo com o ponto político que passou a existir do final dos anos 80 para esses anos 90, o ponto foi basicamente econômico. Vivemos uma reabertura de mercado, uma reinserção de um pensamento de um Estado menor, ou seja, de um Estado que privatiza, de um Estado que vai adotar soluções macroeconômicas para conseguir fazer com que a economia se restabeleça e combata a inflação. Essa era a prioridade. Era a prioridade de combate no final de Sarney, em Collor, em Itamar e FHC. Então, a gente consegue perceber, olha, que a pergunta fala o seguinte, ó, no contexto, que é o textinho que está mandando, né, a criticada postura dos governos frente à situação social do país, que foi muito prejudicada, né? O Brasil estava vivendo um caos social, era muito comum a gente ver nas revistas, né, capas com crianças com fome, mortas e tal. Então a gente consegue ver esse tipo de problema social, mas a questão que foi tratada ali é uma questão econômica. Reparem, coincidiu com a priorização de que medidas? Repara que eu já estou dando gabarito, né? Na letra A, o cara fala de expansão dos investimentos. Tá bem apertado, professor. Ai, meu Deus. Então, olha, repara que a A não é, definitivamente, porque a gente está falando de uma redução do tamanho do Estado e não de um aumento dele. Tá. Né? O gabarito acaba sendo a letra E. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos do controle inflacionário, que era justamente o que eu tinha falado. Professor, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Beleza, eu que agradeço. Obrigado, gente. Boa prova. Valeu. E agora, a gente recebe aqui, vamos de história agora? Quem vem falar dessa prova para a gente é o professor Dalton Cunha. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Você separou alguma questão aí para a gente?
Separei de uma questão bem interessante, numa prova que, mais uma vez, saiu um pouco, né, do padrão, né, porque a gente tem o hábito de olhar para a prova do Enem e ver muito questão que envolve história contemporânea, história do pós-45 para cá. Essa prova não. Essa prova diversificou mais os assuntos, trabalhou algumas coisas de antiguidade e esqueceu um pouquinho da parte de história contemporânea. Essa questão que eu separei, ela é frequente, porque ela trabalha com um conceito que está camuflado aí na questão. Inclusive o tema de você pegar a ideia de quadrilha e os termos apropriados aqui para uma cultura brasileira, né, são muito interessantes e são recorrentes na prova. Os resquícios franceses na dança são comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. E só para a gente resumir, lá ele fala de saroué, que é soirée, en avant, que é en avant, né? O gabarito dessa questão, letra E, apropriação de práticas estrangeiras, e é onde é que está escondido um dos conceitos que mais aparece na prova e que dessa vez eles mudaram. A ideia de ressignificação. Quando você pega duas matrizes culturais que se encontram, elas se misturam, elas se fundem e elas assumem uma outra feição. Isso é frequente na prova do Enem. Esse ano eles mudaram para esse termo apropriação. Como se a quadrilha brasileira tivesse se apropriado de termos franceses e criado uma novidade cultural aqui no Brasil. Maravilha, professor. Nosso tempo está super apertado. Eu vou agradecer a sua participação. Ok. E até Obrigado. uma próxima. Obrigada, até logo. professor. Tchau, tchau. Agora a gente vai de sociologia com vocês, a professora Carla Freitas. Pode vir, professora. Olá, boa noite. Tudo bem? Keila Freitas. Professora, sua questão. Bom, nós temos aqui, o Enem foi bem diversificado esse ano, apresentou questões com diversos temas e assuntos muito abrangentes, né? E eu quero destacar a questão de sociologia e uma de filosofia também que causou uma certa dúvida pelos burburinhos que a gente ouviu aí. Mas vamos começar justamente com essa questão que causou uma certa dúvida, que foi a questão que fala sobre a morte, né? É um trecho da obra de Tolstói, e pede para você relacionar exatamente a questão da morte, o encarar a morte com a filosofia, ou seja, qual período, né, ou qual linha filosófica aborda a questão da morte. Então, só um primeiro trecho para a gente ver. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de um modo impossível de parar. A pergunta é, qual é a relação entre encarar a morte, como está colocado ali, ó, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas, a morte, né? Não é possível evitá-la. Esse aspecto foi um tema central em qual tradição? Marxista, logicista, utilitarista, pós-modernista ou existencialista? Na verdade, a resposta é letra E. O existencialismo, né, que foi muito conhecido a partir de Sartre, quando ele fala que nós primeiro existimos para depois construirmos a nossa vida, deixa claro que há uma dificuldade do homem em encarar a morte, porque a morte significa o fim da sua existência, né? E como é existir sabendo que a qualquer momento a sua existência pode acabar? Então, essa é a questão que está colocada no trecho e a resposta é existencialista, a linha filosófica. Maravilha, professora. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Lembrando que no domingo que vem, às 7h30 da noite, o Caiu no Enem está de volta e vai trazer informações e correção de questões da prova do segundo dia. Para falar com a gente agora sobre a prova de português e literatura, convidamos para voltar aqui para o estúdio o professor Pepe Alves. Vou fazer Pode vir, professor? Professor Pepe. Professor, você separou alguma questão aí pra gente? Separei. Qual foi? Foi a questão essa do campo de batalha. Exatamente. Mais uma de imagem. Essa é mais uma de imagem. Comum no Enem, bastante comum, que diz, né? Para nós, a rua é um campo de batalha. Então, mais uma associação de uma linguagem não verbal com uma linguagem verbal. E é muito importante, nesse tipo de questão, prestar atenção a todos os detalhes que são trazidos pela imagem, não só no aspecto verbal, mas principalmente no não verbal.
Então ele diz, ó, para nós, a rua é um campo de batalha. E aí você tem a figura de uma mulher que aparentemente está de frente para um espelho com uma espécie de máscara. E ali embaixo ele diz, chega de fio-fio. E a questão diz, essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal. Então, há uns detalhes importantes aqui, que ele mostra pra gente. Ele faz uma referência no enunciado à parte não verbal e a verbal. Só que ele só focaliza, quando ele pergunta, na parte não verbal. Então, ele traz na letra A, silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido. Essa imagem não faz essa representação. Ele não está representando o silêncio que é imposto e as mulheres elas podem denunciar o assédio. Não é uma proibição. Letra B, traz ali a metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino, que é a resposta. Porque a própria imagem já faz essa representação, dessa metáfora de que as mulheres precisam se defender, que é corroborada pelos elementos não verbais, pelos elementos verbais. Para nós é um campo de batalha e principalmente por esse aspecto aqui embaixo, do chega de fio-fio. Então, por que as outras respostas não poderiam, as outras alternativas não poderiam ser a resposta, né? A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos, ela não é a representação do constrangimento pelo qual as mulheres passam e a sua tentativa de se esconder. Não é a necessidade de que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio, até porque a proposta não é essa. E também não representa a incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal. Também não é isso. Então a gente fica nessa questão com a resposta de letra B. Seria a metáfora de que as mulheres precisam se defender do assédio masculino. Maravilha, professor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. E para quem quiser continuar assistindo a coletiva do INEP sobre o Enem, é só acessar pelo canal da TV Brasil 2. A gente vai fazer um intervalo agora e rapidinho a gente está de volta. Sair, acho que acabou, né? Voltamos ao vivo aqui pela TV Brasil, pelas rádios Nacional e também pela internet. E agora você confere uma entrevista especial que fizemos essa semana sobre a importância de manter hábitos saudáveis em paralelo aos estudos e sobre como se preparar faltando uma semana para o segundo dia de provas. Dá só uma olhada. A gente sabe que vocês passaram por muita coisa para chegar até aqui. Estudar no meio de uma pandemia não é tarefa fácil. Quem resolve prestar um exame importante como o Enem se acostuma a abrir mão de muita coisa para se dedicar exclusivamente aos estudos. Mas não dá para abrir mão de saúde, mesmo quando a vontade é de aproveitar cada minuto para estudar um pouquinho mais, né? Manter uma rotina com hábitos saudáveis é fundamental para quem quer fazer uma boa prova. E para explicar isso direitinho, convidamos o especialista no assunto, o professor Leandro Vieira, que é coordenador pedagógico do ProEnem. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E eu queria te perguntar que hábitos saudáveis são esses que a gente precisa manter em paralelo aí aos estudos? A gente sabe que num ano tão difícil, né, num ano tão atípico como esse ano de pandemia, muitos alunos acabaram por perder um pouco da sua rotina. Então, acho que o primeiro hábito, na verdade, é a manutenção de uma rotina. É fundamental que os alunos, nesse momento tão próximo à prova, eles tenham como foco a manutenção de horários estabelecidos, né, de uma organização de horários, que acaba sendo fundamental para a manutenção até dos próprios estudos. A gente também recomenda sempre a prática de atividade física, né, exercício físico de forma geral, pode ser uma caminhada, uma corrida, depende um pouco da realidade de cada um. A gente também acha, né, muito importante que os alunos mantenham uma noite de sono adequada, isso é essencial na prova, isso é essencial para a preparação. E a gente também recomenda uma alimentação que ocorra de forma adequada, afinal de contas, num momento tão próximo à avaliação, exagerar em certos tipos de alimentos acaba não sendo fundamental. E uma outra coisa que a gente nem fala tanto, mas que também é importante, é talvez, né, para quem não tem o hábito, tentar a meditação, tentar a respiração, muitas vezes isso pode ajudar a controlar a ansiedade. Legal, professor. Você tocou em vários pontos. Depois eu quero te perguntar sobre cada um deles.
Mas eu fico pensando o seguinte, o aluno às vezes está correndo contra o tempo quando ele está estudando, né? Sim. Muita matéria para estudar, uma data ali, um prazo para terminar isso. Será que ele não fica com aquela sensação de que está perdendo tempo quando ele para fazer outras coisas? Essa é uma das falas mais comuns em relação aos alunos, essa ideia de achar que quando faz qualquer outra coisa da vida que não seja o estudo, está ocorrendo uma perda de tempo. Mas assim, a gente que está trabalhando com isso já há muito tempo, a gente entende, a gente percebe que, na verdade, a matéria que mais cai no vestibular não é matemática, física ou química. A matéria que mais cai no vestibular é controle mental, é o controle do seu nervosismo, é o controle, de fato, da sua capacidade de realizar a prova. Então, a gente entende que o sono, a alimentação, o exercício físico, tudo isso faz parte da preparação. Não é algo alheio, não é algo separado, né? A gente tem que entender que dormir bem, se alimentar bem, é tão importante quanto estudar logaritmo ou fazer uma redação. E a alimentação, por que ela influencia tanto nesse desempenho dos alunos? A gente sabe, né, que a alimentação, de forma geral, ela influencia em tudo na nossa vida, né? Não somente nos estudos. Mas num momento tão marcante assim, a gente sempre recomenda aos alunos, primeiro, que eles não exagerem em certo tipo de comidas pesadas, de exagero, na proximidade da prova. Uma outra coisa que a gente sempre fala também é que não é o momento de restringir carboidrato, não é o momento de restringir certos tipos de alimentos que de alguma forma podem gerar energia para os estudantes. Aquelas dietas da moda, né? Exatamente. Não é hora. Não é o momento. Deixa a dieta para depois do Enem, né? Dizem que o ano novo só começa depois do carnaval, no caso do estudante, só depois do Enem. Não é hora de fazer dieta, restrição calórica ou algo do tipo, porque pode gerar um cansaço e um exagero e não é o que a gente quer nesse momento. Qual é o papel dos exercícios? A gente, assim, a liberação de endorfina é muito importante para o indivíduo de forma geral, né? A gente sabe que a gente está num momento de pandemia, né? Muitas pessoas não podem ir na academia, não podem sair de casa, a gente entende isso muito bem, mas a internet mostrou para a gente, nesse ano atípico, qual a quantidade que existe de exercícios online, em casa, né? Uma caminhada na sua rua. De fato, exercício é importante, até para você pensar em outras coisas, para você, muitas vezes, distrair um pouco, né? O estudante que fica muito tempo, muitas vezes, em frente ao livro, ele precisa fazer outras atividades. O exercício é fundamental nesse momento. Professor, em relação à mente, né? Como é que ficam os pensamentos do candidato nesse ano de preparação, um ano difícil, um ano com pandemia totalmente atípico? A gente nunca teve um Enem tão longo, primeiro, porque de fato tem muitos estudantes que começaram a estudar em fevereiro, em março, estão já completando quase um ano de estudo. E de fato é natural que exista uma ansiedade, é natural que exista um nervosismo. Eu acho que a primeira coisa que o vestibulando tem que entender é que ele não está sozinho nisso. Acho que ninguém vai fazer o Enem se sentindo plenamente preparado. Não existe aquela pessoa que vai para a prova pensando, eu sei tudo. Não dá para saber tudo. É um conteúdo muito extenso, são 3 anos de ensino médio, caem conteúdos de diversas matérias. Então, acho que o vestibulando, até para um controle mental dele, é importante que ele entenda que ele não tem que saber tudo. Que ele pode passar para medicina, para direito, para engenharia, sem ter o domínio de todas as matérias plenamente. O Enem é uma prova que cai em conteúdos de exagero, mas que você não precisa saber tudo para passar. O bom desempenho pode acontecer mesmo com algumas falhas, na sua organização ao longo do ano. Mas é relevante, é essencial também que ele evite comparações com os outros. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente sempre olha para o nosso amigo, para o nosso companheiro de sala, pensando, poxa, enquanto eu estou dormindo, ele está estudando, algo do tipo. Esquece isso, faça o seu, faça o que você consegue. A gente tem que pensar que a gente alcança até onde a gente tem capacidade de aguentar muitas vezes, Não se cobrar tanto nesse momento é importante. Você falou em manter uma rotina, Qual a importância de realmente prestar atenção nisso? A manutenção de rotina é importante, primeiro, para o estabelecimento de horários pré-definidos para algumas atividades. O bom vestibulando, o bom estudante nesse momento, ele tem horário. Horário e algumas metas de estudo. Horário para realizar atividades de exercício, de assistir aulas, fazer uma redação. Então, assim, é fundamental que a gente pense no estudante com horários, porque a rotina se estabelece a partir desses horários. E dessa forma ele vai conseguir maximizar o seu tempo. Quando a gente fala que o vestibulando não pode dormir, que ele não pode fazer exercício físico, está muito ligado também a uma falta de organização do próprio horário do estudante. Dá tempo para tudo, é só organizar direitinho. Porque assim, gente, andar, correr, pedalar, seja qual for a atividade física, ela ativa o corpo e mexe com o metabolismo. Fazer exercícios regularmente evita o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, controla o colesterol e pode ser importante aliado no combate à ansiedade e depressão. Mas em meio a uma pandemia, será que os estudantes conseguiram manter hábitos saudáveis e praticar exercícios? Como foi essa preparação para a prova em um ano tão atípico, hein? Vamos ver. Devido à pandemia do novo coronavírus que afetou o mundo em 2020, muita coisa mudou. O Enem, que aconteceria no fim do ano passado, foi adiado para o início deste, dando um pouco mais de tempo para os candidatos se prepararem. No entanto,
Com as aulas presenciais suspensas, os alunos tiveram que se adaptar a um novo formato de estudo. E o corpo respondeu a esta mudança. Eu acordo, vou direto para o computador, já adianto toda a matéria. 8 horas era a aula, assistia a aula, só parava para almoçar e voltava. Eu cheguei na metade do ano, eu tinha 16 horas de estudo. Porque eu sempre fui muito acostumada a estudar sozinha em casa. Desde pequena eu sempre estudei muito sozinha, então eu tive uma facilidade maior de me organizar, eu já sabia me organizar. Eu me cobro muito, então eu já me cobrava. A aula começava 8 horas, 6 horas já estava acordada estudando. Mas eu senti que outras pessoas que não tinham esse hábito de estudos em casa teve um impacto muito maior. Mesmo tendo facilidade para estudar sozinho em casa, o corpo não aguentou a pressão de um vestibular para medicina e deu o sinal de alerta. Eu entrei nessa educação à distância muito focada, estudava direto, mas chegou esse final do ano, eu estava muito cansada, então comecei a me dar um pouco mais de descanso. Como eu fui muito intensa durante o ano, eu no final do ano fiquei um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada, então acordava cedo, mas depois do almoço dava uma descansada ou assistia uma série durante a tarde para ficar mais tranquilo, porque eu estava realmente muito cansada no final do ano. O tempo inteiro me cobrando e eu não me dava o direito de relaxar. Tive que conversar muito com a minha terapeuta por conta de cobrança, porque dentro de casa você não tem um professor, um coordenador para te cobrar, para ver se você está prestando atenção na aula. São muitas tentações. Eu estou estudando aqui, minha cama está ali, então é só você só depende de você. Não muito diferente, Vitor também passa muitas horas focado nas aulas online. São 10 horas de estudo por dia, mesmo nessa reta final. Tomo meu café da manhã com os meus pais e aí eu vou estudar. Assisto minhas aulas revisionais, logo após eu almoço, dou uma descansada ali de 1 hora ou talvez meia hora e volto para os estudos, assistindo mais aulas revisionais ou fazendo exercícios e com alguns intervalos durante esse período. E aí eu só vou parar de noite, que eu janto e reservo um tempo aí para eu relaxar, seja jogando com os meus amigos na internet ou mesmo só ficando com a minha família. E para driblar a ansiedade tão natural de quem faz o Enem, Vitor revela sua estratégia. No último ano eu não deixei de me exercitar. Eu normalmente treino jiu-jitsu com meu pai e até mesmo faço alguns exercícios físicos sozinho em casa, porque eu sei o quanto essa preparação física é importante e até um pouco, né, daquele ditado, né? Mente sã, corpo sã. Então não dá para descuidar nem de um nem de outro. E faltando aí, professor, uma semana para as provas do segundo dia, existe alguma fórmula do sucesso para preparação nessa reta final? Essa fórmula é a fórmula mais buscada, né? A fórmula que todos querem, sem dúvida nenhuma. Mas existe um método de estudo que é o mais conhecido e é o mais até batido, mas que funciona de fato, que é fazer provas antigas, né? Eu acho que tão próximo à prova, não adianta o vestibulando querer revisar todo o conteúdo com base em aulas, em apostilas, não vai funcionar e não vai dar tempo. Eu acho que tão próximo à avaliação, tão próximo à prova, o melhor método possível é fazer provas anteriores, né? Se debruçar nessas provas para primeiro entender os conteúdos que mais caem, os conteúdos mais relevantes e também acabar praticando, de fato, entender o modelo de prova, entender o modelo de questão. A dica é, sem dúvida alguma, fazer as provas antigas. E você também sugere algum tipo de descanso, alguma distração para os alunos? Agora, em tempos de pandemia, como seria essa distração para os alunos nessa reta final? Eu acho que, nesse momento, a distração é doméstica, né? Então, é ver um filme, é assistir uma série, é ouvir música, estar com familiares, fazer aquela videochamada que a gente fez o ano todo aí com pessoas que a gente gosta. Até para você também ter momentos de lazer, de descanso, de pensar em outras coisas, né? Eu acho que é um momento para isso. É importante que tenha esse momento realmente de descanso para a gente não ficar fissurado somente na questão da preparação e das provas em si. Tá, e uma questão assim bem específica, né? O aluno saiu do primeiro dia de provas e ele, às vezes, descobriu ali como ele foi. Ele sabe qual foi a performance dele naquele dia. Se ele foi bem ou se ele foi mal, professor. Como deve ser aí o comportamento dele durante a semana? A gente tem que entender que o Enem é um jogo de futebol com 2 tempos.
né? E não é porque você foi mal no primeiro tempo que você não pode recuperar no segundo tempo, que você não pode recuperar no segundo dia. No segundo dia nós temos a prova de matemática, que é uma prova que ela vale muito porque o TRI, que é a teoria de resposta ao item que o Enem utiliza, acaba valorizando bastante a matemática devido à quantidade de erro dos vestibulandos. Então a gente tem que entender que o segundo dia tem muita coisa em jogo. Dependendo do seu desempenho no segundo dia, aquele desempenho não tão bom no primeiro pode ficar esquecido, né? A gente entender, como a gente falou no começo da entrevista, que não tem que acertar tudo, né? A gente pode ter um desempenho, algumas vezes falha em alguns momentos, mas que é possível recuperar ao longo da prova. E professor, você tem dicas específicas para o dia da prova? Alguma rotina especial, algum ritual? Eu acho que as pessoas normalmente têm os seus próprios rituais para esse momento, mas assim, a gente não quer ver nossos alunos virando meme de atrasados no Enem, né? Então acho que a primeira coisa é você se programar, se planejar, chegar na hora, chegar com antecedência, na verdade. Eu acho que não pode esquecer esse ano da máscara, né? Quem não tiver com máscara não vai adentrar os locais de prova, isso acaba sendo muito importante. Leve mais de uma máscara, vai que acontece alguma coisa, ela cai, suja. Então acho que é importante você se programar previamente, na manhã da prova, com os itens que você vai precisar. Água, um documento com foto, a própria máscara, caneta, lembrando que a caneta tem que ser aquela caneta transparente, né, que é da cor preta. Esses detalhes parecem bobos, mas são importantes de você se atentar no dia da avaliação. E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: como é que o aluno pode lidar com essa pressão de ter que se sair bem na prova? Essa pressão eu acho que acontece com todos os estudantes, né? É uma pressão que realmente a gente se debruça em relação a ela, de tentar entendê-la, de tentar compreendê-la, de tentar evitá-la muitas vezes, mas a sociedade, de forma geral, coloca muita pressão nesse momento. Eu acho que é importante o vestibulando entender que o vestibular é um processo a longo prazo. O vestibular para vários cursos é um processo que muitas vezes realmente não acontece no primeiro ano e está tudo bem, né? Está tudo bem, acontece de você precisar fazer mais de um ano, isso não é algo que você tem que colocar como catastrófico. E, ao mesmo tempo, eu acho que o vestibular também tem que entender que algumas vezes a sensação que a gente tem de não estar preparado, de não estar confiante, é uma situação ilusória, né? Talvez você saiba muito, talvez você esteja preparado, então não havia das dúvidas, vai tranquilo, vai em paz, vai dar tudo certo. Maravilha, professor. Olha, muito grata por todas essas dicas que você deu aqui. Eu tenho certeza que os estudantes que estão nos assistindo agora vão fazer um ótimo uso delas. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite e abraço para os estudantes. E nós encerramos agora o Caiu no Enem, desejando muito sucesso, hábitos saudáveis e equilíbrio emocional a todos os estudantes. Na próxima semana estaremos de volta às 7h30 da noite de domingo com muita informação sobre o Enem 2020 e também correção de questões. Uma ótima semana para vocês. Tchauzinho!